Oi, pessoal, e a gente está aqui em mais um Coragem para Dizer, com um tema sensível, um tema que tem incomodado muito, não apenas a mim, e a gente tem percebido que muitas pessoas da sociedade agora começam a se mobilizar, porque de fato a gente vive uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. O ano começou, só aqui em Santa Catarina, janeiro não terminou e são 6 mulheres mortas. Mas eu quero por primeiro mandar o meu beijo, o meu carinho para você que está em casa, que nos assiste sempre, na TVBE em Itajaí, em Joinville, na TV Mocinha de Balneário Camboriú e na TV BC para todo o Brasil e também no nosso YouTube. O meu convidado de hoje é um homem que reúne toda a minha admiração, um menino de mente brilhante e coração sensível, que tem uma história de vida pública, são 3 mandatos de vereador, já ocupou cargos muito importantes no Estado, mas não é nem sobre a história de vida política dele que a gente vai falar. É dessa parte que eu disse, do coração sensível, que me fez convidar o Tiago Silva, que foi o promotor, o organizador de da primeira casa de abrigamento para mulheres vítimas de violência da Grande Florianópolis e uma das primeiras do Estado. E ainda muito jovenzinho para tanto serviço prestado. Tiago Silva, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com uma das deputadas mais atuantes do estado de Santa Catarina. Paulinha é uma pessoa que é referência na vida pública e principalmente quando são temas sensíveis e que muitas das vezes não ocupam o espaço que merecem ser ocupados, principalmente no poder público. Então, Paulinha, falar de um tema que hoje é uma epidemia que o estado de Santa Catarina está passando. O ano passado foram 62 mil registros de medidas protetivas no estado, 62 mil registros. Então, isso mostra que nós precisamos e que o Estado está falhando. Porque quando o Estado não dá a proteção que essas mulheres precisam, ocorre o feminicídio. E eu vejo que numa ótica de um olhar de quem está lá na ponta, porque a nossa casa de acolhimento, ela é importante como um braço do Estado, porque você acompanha várias campanhas publicitárias, vários debates dizendo a mulher tem que denunciar. Sim, ela denuncia e volta para a casa do agressor, e muitas das vezes ela não volta mais para aquela delegacia porque se comete o feminicídio. Então, esse é o papel que nós precisamos debater. Eu quero começar o antes do antes, né? Tu foste diretor do PROCON, uma atividade que te deu muita visibilidade na época, porque tu tratava do direito do consumidor e tal. Mas não é exatamente a pauta da mulher, né? Como que tu despertou para essa causa e por que esse teu empenho em criar essa casa de abrigamento? Como que foi isso na tua história? Então, como começou? Eu era vereador e Quantos anos na época? No teu primeiro mandato? Eu tinha 24 anos, Jovenzinho, novinho. jovenzinho. Então, isso foi em 2008. E aí, naquela época, Paulinha, a minha avó tinha uma creche comunitária. E ali a gente tinha, então Aqui em abrigava Floripa, aqui né? em Floripa, aqui no Morro da Caixa. E a gente abrigava as crianças durante o dia para as mães trabalhar. Começou a minha luta ali. Num determinado momento, eu vi que muitas crianças voltavam outro dia para a creche, muitas delas espancadas. Uau. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Uau, crianças pequenininhas Crianças mesmo. pequenininhas. Isso me chamava a atenção. A gente chamava o conselho tutelar, mas por trás de uma criança agredida tinha uma mulher. Então eles espancavam a criança e espancavam a mulher. Nós então acolhíamos a criança na creche e depois encaminhava para o conselho tutelar. E para onde a gente encaminhava a mulher? Não tinha nenhum local para encaminhar essa mulher. Foi aí então que eu, junto com a desembargadora Salete, na época, Salete Somariva, isso já em 2014, eu tinha uma casa que eu mantinha no meu terceiro mandato, já em 2016, que era aqui no Caeira. Mas uma casa muito velha, porque era uma casa alugada, né? Que já era para abrigar essas mulheres Que que não já tinham para eram para onde ir. abrigar essas mulheres.
E aí um dia eu fui até o Tribunal de Justiça e falei para o presidente na época, doutor Rodrigo Colasso, que eu precisava ver se no Tribunal de Justiça, alguma casa lá que eles possam ter algum local que eu pudesse abrigar essas mulheres, né? Ou alguma casa que eles pegaram de alguma pessoa que está presa, que poderiam disponibilizar. Fui lá tentar conversar com ele, né? E aí, na época, quem me ajudou muito foi essa desembargadora, Salete Somariva, depois a minha amiga, que não era desembargadora na época, hoje ela é desembargadora, que é a Ana Blasi. E aí convenci o presidente do Tribunal de Justiça, porque as estruturas de poder não é para mulher. As estruturas de poder nunca se deu voz à mulher. E aí ele, de vez em quando, ele lançava um edital de multas pecuniárias. E aí eu pedi para ele, então, o seguinte, eu gostaria que nesse ano, né, o senhor pudesse colocar lá um item que as entidades pudessem colocar um projeto em prol das mulheres. Ele olhou para mim e disse assim: Você sabia que ninguém nunca me pediu isso? Sempre pede viatura, sempre pede recursos para a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, e ninguém veio aqui nunca pedir em prol das mulheres. E aí ele abriu um edital amplo, os 295 municípios poderiam participar, e eu fiz então o projeto de uma casa de acolhimento para a Grande Florianópolis. Minha surpresa, só eu apresentei um projeto voltado a mulheres vítimas de violência. E aí acabei sendo selecionado. E aí criei essa casa. Na época, o governo do estado não tinha nenhum convênio. E aí o governador Moisés, na época, lançou 20 vagas para atender os 295 municípios. E aí eu Que aí foi o cadastrei. primeiro convênio que tu Primeiro fizeste para ajudar na convênio. manutenção. Isso, o primeiro convênio que me deu foi o Moisés, que foi na época na minha casa e viu a importância daquele projeto. E aí ele me perguntava, como é que custeia isso? Como é que custeia aquilo? Eu disse, por doação. Ele disse, o Estado não dá nada? Eu disse, não, o Estado não dá nada. Mas eu tenho certeza que a sua sensibilidade, o Estado vai disponibilizar. Ele assim, então eu vou dar 20 vagas. E foi dali, Paulinha, que começamos os profissionais da psicologia, assistente social, jurídico. Então hoje a minha casa, ela não atende só a mulher, ela atende a mulher e a criança, porque uma mulher agredida, ela nunca chega sozinha. Ela chega junto com várias crianças. E ela sai de casa, Paulinha, Sem apenas com a nada. roupa do corpo. Ela sai sem nada. Nós não temos ali, Paulinha, nenhum outro braço para dizer o seguinte: olha, a partir de hoje a mulher sai sem nada, ela só sai com a roupa dela e das crianças. Ela não sai com nenhum objeto de casa, ela sai correndo porque ela está sendo agredida e também com medo de ocorrer um feminicídio. Então ela sai correndo de casa junto com as crianças, pega o que dá, pega uma meia dúzia de fralda, se tem criança pequena, e sai correndo para a delegacia. E a delegacia, então, encaminha para a minha casa de acolhimento. E é assim que a gente já trabalhou e já acolheu mais de 1.400 mulheres e mais de 3.800 crianças. Mais de 1.400 400 mulheres já passaram Nossa. na minha casa. Como é o recomeço? Quando tu... eu imagino, a mulher chega, ela fica um tempo, ela não pode voltar para sua casa, então, quem providencia o recomeço dela? Então, é um recomeço, primeiro, um recomeço de se aceitar como mulher. Porque a mulher agredida, ela já chega com a autoestima muito baixa. Ela chega numa depressão, numa crise de ansiedade, numa autoestima muito baixa. E você dizer para aquela mulher que ela tem vida fora da casa do agressor, porque primeiro a mulher, quando ela é agredida, ela pensa nos filhos. Eu vou sair daqui, vou levar eles. E vou para onde? A mulher, muitas das vezes, é agredida e continua dentro de casa sendo agredida porque ela pensa nos filhos, ela não pensa mais nela. Sim. Isso sim, mas eu digo, depois que ela está ali contigo, ela fica... qual é o tempo médio que uma mulher fica até se promover o aluguel de uma casa para ela? 180 dias. 180 dias, esse é o prazo. E Isso. quem te ajuda a recolocar essa mulher de pé para tocar a sua vida? Primeiro, os profissionais. Acho que o trabalho das psicólogas são maravilhosos.
né? Eu tenho 2 psicólogas, uma que ela é contratada pela casa e outra que é voluntária. Então, se não tiver esse trabalho de psicóloga, de Preparação, preparação para ela fazer a transição daquela violência, né? Então, acho que esse é um grande. Toda casa de acolhimento, assim ela como começa. ela começa através desse apoio psicológico. Depois, Paulinha, a gente tem um outro processo. É dizer que essa mulher pode ir ter uma nova vida. E é muito difícil para a mulher, e quando eles falam em algumas coisas, eu digo o seguinte, gente, eles não entendem, eles estão falando o que não entende. A mulher, ela tem uma dependência muito grande, não é com o marido, é com os seus filhos. Ela pensa nos seus filhos, ela pensa na proteção dos filhos. Aquela mulher, quando ela vai até a delegacia, ela já foi humilhada, ela já foi espancada, para depois ela denunciar, porque primeiro vem os filhos. Então, quando ela chega lá em casa, eu sempre digo o seguinte: nós vamos te dar uma oportunidade de vida, mas primeiramente nós precisamos dizer que é possível você criar os seus filhos fora daquele ambiente, e nós precisamos, Paulinha, muito é o quê? Acolher essas mulheres. Não tem um acolhimento. A mulher fazem campanhas e campanhas, denuncia os seus agressores, mas esquecem do básico. Não adianta ela ir na delegacia e voltar para a casa do agressor. Se não tiver esse acolhimento, essa mão do Estado, acolher aquela mulher, ela fica muitos anos passando por aquilo, e as crianças presenciando essa violência, Paulinha, é aonde abre um caminho que eu acho que é um caminho mais triste, porque ali, quando ela presencia aquela agressão da própria mãe, aquela criança tende a ter um desvio psicológico, porque ela presencia a agressão. E toda criança que chega na minha casa, aquele abraço da mãe, aquele abraço de querer proteger a mãe do agressor, que é o pai. Sim, eu posso te dizer que conheço esse cenário e convivo com esse tema durante muitos anos, né, Tiago? Mas eu percebo que a tua casa é uma centelha de luz e esperança para muitas mulheres que de fato não tem, porque ela vai, ela pede a medida protetiva. E eu quero falar contigo sobre o caso da Daiane, por exemplo, que foi uma mulher agora recentemente morta na Penha. A Daiane, tu falaste muito bem, assim, até a mulher chegar ao ponto de denunciar, ela já passou por todos os processos de vergonha, de medo, de dúvida. A mulher que apanha, ela que sofre violência psicológica, que seja, ela não admite a negação da violência, a proteção do próprio agressor, porque ela não quer se dizer esposa de um homem violento, então ela protege aquele agressor também, para que ele não seja descoberto. Enfim, tem muitas situações até que, de fato, ela denuncia. E aí, no caso da Daiane, ela denunciou, ela teve uma medida protetiva, mas vamos lá. O cara que bate ou que mata a mulher, chega nesse extremo, ele já sabe que não pode, ele já sabe, todo homem violento sabe que existe a Lei Maria da Penha, que existe, que isso é um crime, que não é permitido, mas ele não se importa com a lei e ele promove aquele ato. A mulher tem uma medida protetiva. Tem alguns que a medida protetiva é um combustível para ele ir lá e, de fato, acabar com a vida da mulher, certo? Só o papel não salvou a Daiane. Ela, com medida protetiva, ele estava preso, esse ex-marido, e ele foi solto sem que ela tivesse sido avisada, nada. E aí, quando ela está saindo de casa, ela percebe que está sendo seguida por ele, indo para o trabalho, ela para na frente da polícia. Ela desce do carro para chegar até a polícia e pedir ajuda. Não deu tempo. Ele desce, ele dá moto, atira e mata ela e depois atira em si próprio. Esse caminho todo que faz chegar à morte da mulher, no caso da Daiane, se o Estado tivesse agido, ela poderia estar viva. O que tu acha que falta em termos de processo, de procedimento? A mulher que recebe uma medida protetiva, ela não pode ir embora para casa só com aquele papel, né? O que tu acha que a polícia, o sistema de segurança, né? O Estado, Judiciário, Ministério Público, que a gente tem uma grande parceira nessa causa, é a primeira vez que uma mulher
é a gestora do Ministério Público hoje, uma mulher que é da pauta da proteção. Tu que conhece bem esse sistema, o que está faltando, Tiago? O que está faltando, Paulinha, primeiro, a gente vive num estado que ainda, né, resiste em falar sobre violência doméstica. É um estado com os números e com as estatísticas, mas não há política pública. A Dayana, ela poderia ter sido acolhida pelo Estado, ali falhou o Estado, falhou o Poder Judiciário, porque como é que solta um homem desse sem uma tornozeleira? Para ver os passos desse homem. E principalmente, Paulinho, enquanto nós não tivermos uma política pública de Estado, tá? Porque nós tivemos as primeiras 20 vagas, foi no governo Moisés. Depois, Paulinha, com a saída do Moisés, nós ficamos 3 anos sem chamamento público. As 20 vagas não existiram. Nossa. 3 anos que eu mantive essa casa sem R$1 do Estado. Só com voluntariado. Só como voluntariado. Por quê? Porque o Estado falhou. O Estado tinha 20 vagas para atender os 295 municípios. Que já é pouquíssimo. Que já é pouquíssimo. Mas ainda tinha uma luz. Sai o Moisés, a luz se apaga. E aí, Paulinha, o que é pior? É você ter que comprovar com os números e a estatística da importância de você ter uma casa-abrigo. E pior ainda, Paulinha, quando você não consegue dar voz para essas mulheres. Então, as estruturas de poder, elas impossibilitam políticas públicas. Então, quando vem agora a doutora Vanessa, depois de anos e anos, o Ministério Público é a primeira vez que tem uma mulher. E ela, a primeira visita que ela faz fora dos ambientes institucionais, foi a minha primeira casa de acolhimento. Então, ela faz a primeira visita dela, ela foi lá em loco visitar a casa, e ela se apavorou porque ela disse assim, quantas casas dessa tem no estado? Eu disse 11, mas estadual só a minha. Então 10 atende os municípios, e estadual, que atende as 295, só a minha casa. E ela disse, mas como isso? Eu disse, isso é a realidade de Santa Catarina. Então, a gente tem os números, mais de 60 mil mulheres foram denunciar esses homens, mais de 34 feminicídios. 51 no final do ano. Isso, 51, na época que ela foi visitar a casa, né? Então, 51 feminicídios, isso não causa nenhuma estranheza para o Estado. E aí, Paulinha, onde eu vejo o seguinte, o Estado, ele precisa entender que enquanto houver esses números, é o Estado que está falhando. Tu não acha que nos tempos que a gente está vivendo há uma certa banalização da violência? Sem dúvida, Paulinha. Parece que as pessoas assistem, puxa, que tristeza, morreu mais uma. Exato. E ponto. E no dia seguinte, parece que só toca nas pessoas quando é uma parente próxima ou uma amiga ou alguém que você conheceu, senão parece que isso não entra. É que eu percebo. Isso tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com o Estado? É que eu percebo o seguinte, Paulinha. Olha a comoção que teve essa semana da morte de um animalzinho. Né? Inclusive, eu sou autor da lei que pune os maus-tratos na cidade de Florianópolis. Naquela época, quando eu fiz essa lei, já era difícil, porque quando eu fiz a lei dos maus-tratos dos animais, tinha muito aqui, era a farra do boi. E eles tinham medo de aprovar essa lei, e eu dizia sempre, vocês que vão nessa prática da farra do boi, se coloquem no lugar do boi. Quando a gente traz um debate dessa natureza na questão da mulher, eu vejo que eu falo de números e eu não consigo ver uma comoção nem do Poder Judiciário e muito menos do Poder Executivo. Do Poder Legislativo, tirando você e mais uma deputada, não há nenhuma outra voz. Nós estamos chegando no ano de 2026 com a primeira Procuradora de Justiça. Então, parece que agora se inicia uma fala que antes nunca existiu. Mas lá atrás, essas mulheres, 51 mulheres que foram vítimas de feminicídio do Estado, não chamou a atenção das autoridades. Parece que ficou banalizado. Sabe? Então, Paulinha, toda vez que eu acolho, eu quero te levar lá na minha casa de acolhimento, toda vez que eu acolho uma mulher e que ela chega com 3, 4, 5, 6 crianças,
São crianças que presenciaram a agressão da mãe, são crianças que já vão carregar um trauma de infância. É uma mulher com uma autoestima lá embaixo. E Paulinha, quando eu digo que foram 1.400 mulheres, porque eu recebi a minha casa, era para atender 20. Hoje, tu vai na minha casa, eu peguei a edícula, que era para fazer um espaço de artesanato, um espaço de costura, para ter uma terapia também nessa hospedagem que elas ficam lá. Eu tive que tirar esse espaço e transformar em quarto, porque eu não tinha mais onde colocar mulheres e crianças. Eu, às vezes, tenho a impressão, a sensação de que a gente está enxugando gelo. Porque quando acontece um episódio, em Rio Negrinho, fim do ano passado, uma garotinha de 18 anos, ela terminou o primeiro namoro, um namorado, que acho que não tinha 20 anos, foi atrás dela, tentou matá-la, não conseguiu, mas decepou o braço e agrediu, passou uma faca também, machucou 2 outras pessoas, colegas de trabalho, que trabalhavam no mesmo local que ela, enfim. Eu paro e penso assim, o que a gente de fato tem que fazer enquanto sociedade para prevenir esse estado de coisas que a gente se encontra? Onde é que está o erro? O erro começa na base, na educação. Quando você não leva uma política pública de educação e fala de violência doméstica, ali estão os potenciais agressores. Tá? Quando você não fala de violência doméstica, quando você não fala da Lei Maria da Penha dentro das escolas, é porque estão errando. O que adianta tu falar de português, matemática, biologia, ciência, artes, se tu não fala do primordial que é a questão da violência? Então, se a questão da violência doméstica fosse tratada dentro das escolas, a gente poderia estar, digamos assim, mostrando, né, que é possível uma outra sociedade. Número 2, qual é o maior problema, Paulinha? É que as instituições, se tu pegar o orçamento do Estado, vai lá e coloca violência contra a mulher, qual foi o que eles gastaram? Não tem orçamento, não tem uma rubrica. Então, para o Estado, violência doméstica não existe. Você vai na Assembleia Legislativa, há 2 deputadas, tu e a Luciana, de vez em quando, também fala sobre violência doméstica. Tirando vocês De duas... 40, né? De 40. 38 diz que não existe violência doméstica. Tu vai no Tribunal de Justiça, vai falar com o presidente do tribunal. Depois do doutor Colasso, não teve mais nenhum que falou. Depois da desembargadora Salete Somariva, não teve mais nenhuma que falou. Tu vai no Ministério Público, o Ministério Público olhando o Estado não fazendo chamamento de acolhimento às mulheres, que só tinha 20, e ficou 3 anos sem fazer. Não errou o Ministério Público também? Então, vários setores. Vai no Tribunal de Contas, pergunta, por que vocês não exigem que há um plano, né, de acolher essas mulheres? Não existe. Então, as estruturas do Estado, ela não funciona. E aí está aí os números, as estatísticas, 51 mulheres feminicídio e mais de 60 mil mulheres denunciando violência doméstica. Então, esses são os números de um Estado que não olha esses números. A gente aprovou no Parlamento Catarinense Estadual um projeto de lei de minha autoria, depois de anos discutindo, chamado Tem Saída. Eu concordo contigo que um dos problemas mais graves que a gente tem, ele inicia lá na educação, na formação, né? E eu tenho dito, eu estava conversando sobre isso hoje, até numa entrevista, de que muitas vezes esse preconceito contra a mulher, ele não nasce só da dor, ele também nasce no amor. Porque a criança pequena, ela chega... A gente cria meninos e meninos diferentes, entendeu? A menina ali, 13, 14 anos, usou uma roupinha mais curta, mas já começa. A mãe, não estou nem falando do pai, minha filha, tu não vai sair com essa roupa, minha filha. Isso não é roupa para você sair. Minha filha, o que vão dizer de você? A menina arrumou o segundo namorado, beijou na boca 2 vezes. Meu Deus, minha filha, o que vão falar de você? E o menino, por sua vez, também é cobrado de um papel. O menino, às vezes, não tem nem pelo no rosto, já tá. O pai, os tios, a família, não, meu filho vai ser machão, meu filho tem que pegar a menina, forçando uma relação afetiva com várias, porque o menino tem que ter várias, sabe? E a partir disso, uma série... Eu estou falando de uma coisa residual, muito sensível
Mas a partir do papel que se espera de meninos e meninas, nas famílias já há esse ideário de que o homem é o ser dominante e que a mulher, depois que casa, passa a ser uma propriedade daquele homem, né? Esse é um grande começo. Mas, enfim, apar- apartando aqui a questão da educação, eu quero falar daquilo que tu entende, porque tu é uma das poucas instituições, um dos poucos homens desse estado que tem experiência numa questão chamada acolhimento, que recebe essas mulheres. E que tu já me disseste que primeiro é a transição do ser, é o apoio psicológico para ela e para a criança, perfeito. Mas essa mulher, ela precisa recomeçar a sua vida. Ela precisa de um emprego, ela precisa achar uma casa. Para isso, nós não temos uma política pública clara hoje no Estado e nem no Brasil. Ainda é o voluntariado, a caridade, o coração de pessoas como tu que resolve essa parcela de recomeço, não é isso? Então, Paulinha, mas eu fico pensando assim, o que que falta? Falta criar um pacto de verdade, chamar essas instituições, esses atores principais e colocar na mesa. Por que que nós chegamos aqui? Porque é inadmissível que num estado que tem 295 municípios, com mais de 60 mil mulheres denunciando seus agressores, com mais de 51 feminicídio, ninguém coloca esses atores na mesa. Ninguém. Ô, Paulinha, eu vou dizer uma coisa para ti. Enquanto a mulher for apenas estatística, não vai haver nenhum tipo de, para mim, assim, de política pública que possa mudar esse destino. Enquanto não se colocar na mesa o legislativo, o executivo e o judiciário na mesa e dizer o seguinte: você tem culpa, você tem culpa e você tem culpa. Vamos agora tentar fazer algo? Porque se não tentar, Paulinha, eu para fazer essa casa, Paulinha, eu devo ter recebido uns 100 não. Deve Bati ter. na Tu porta, fecha a acredita que, porta. tu acredita que foi um chamado de Deus? Eu acredito, sabes por quê, Paulinha? Porque se tu for lá na minha casa hoje, eu tô com 17 crianças. E todo dia quando eu vou lá, eu percebo o seguinte: e se não fosse a minha persistência, a luta de que cada 10 não que tu recebe, tu pode receber o 11º sim. Porque, Paulinha, tu fazer política de proteção à mulher, primeiro, aquele que está no cargo é homem. E ele olha para você e diz assim: eu posso estar criando uma política que eu daqui a pouco posso ser enquadrado. Por que que a Lei Maria da Penha demorou tantos anos para ser sancionada? Porque a maioria do Congresso é feito por homens. Por que que quando você pede uma medida protetiva, quem vai despachar, dar essa decisão é um homem? Tu viu a notícia de uma mulher no Rio Grande do Sul que teve. Hoje eu li a notícia. Ela teve a medida protetiva negada pelo juiz e uma semana depois o ex-marido foi lá e matou ela. Aí virou estatística, porque o Estado falhou. Aí ela vira estatística. Esses 60 mil casos de violências domésticas no estado de Santa Catarina, tá todo mundo anestesiado. É só estatística. Ninguém pega isso, Paulinha. Mas uma certa questão, não quero puxar a brasa para minha sardinha, não é isso. Mas assim, ó, a gente tem 40 deputados no parlamento, temos 3 mulheres eleitas, das quais uma delas ela nega a política de proteção à mulher. Eu nem vou entrar em feminista e antifeminista, porque eu acho que assim, ó, eu tenho dito isso, Tiago, eu estou muito preocupada com o Brasil que a gente está construindo, muito mesmo, porque tudo nesse país virou guerra ideológica. Sim. Sabe? Poxa, as pessoas acham que quem defende a proteção à mulher tem que ser gente de esquerda e a pessoa de direita é antifeminista, não pode. Até porque a gente tem um discurso antifeminista forte assim no parlamento. E não é sobre a visão do que as pessoas têm das coisas, é sobre a vida fática.
Eu tenho dito, a mulher que tu. Eu tenho certeza absoluta que nessas. Quantas mulheres tu já recebeu? 1.400. 1.400. Essas 1.400 mulheres devem ter aí mulheres de esquerda, mulheres de direita, que não têm nem tempo para pensar em ideologia de tanto que sofrem. Tem um podcast, acho que não foi um podcast, acho que foi uma entrevista com a Cíntia Chagas e a Manuela Dafne. E a Cíntia Chagas é uma mulher conservadora de direita. Que foi obrigada a admitir que existe esse tipo de violência, que ela não Exatamente. E ela reconhecia. não reconhecia. Quando ela é agredida dentro de casa, quando ela precisa buscar uma medida protetiva, tudo aquilo que nós trabalhamos na rede de proteção de uma lei e de um acolhimento, ela encontrou nesse campo, porque ela precisou. Até então, quando ela não precisou, era papo de feminista, era papo de esquerda. Então, Paulinha, nós estamos num estado em que existe as estatísticas, mas as instituições, porque ainda não chegou a violência para quem ocupa os cargos nas instituições, finge não ver. E um estado com nome de santa e nome de mulher, né, Tiaguinho? Mas é que aqui, Paulinha, eu vou dizer uma coisa para ti. Até te parabenizo, que eu acho que foi o vídeo mais emocionante do teu mandato, quando aprovaram o fim das cotas e tu perguntou, cadê os negros, cadê as negras aqui nesse plenário? São invisíveis. Você é uma mulher branca e você defendeu os negros, mas você não é negra. E ali, aquele parlamento, só tem branco. Então é o branco falando para uma parcela que ali é invisível. Então, enquanto a violência doméstica estiver no lado de fora do aquário, do lado de fora do plenário, seja da Assembleia, seja do Tribunal de Justiça, é só estatística. Então, sabe, Paulinha, eu fico pensando, se amanhã eu partisse dessa vida, fosse para outra vida espiritual, eu que sou espírita kardecista, qual seria o meu legado? Eu digo para ti, sem medo de errar, que o meu legado nessa terra foi acolher essas mulheres e essas crianças. E eu posso ter certeza que eu vou te dizer que, para mim, eu partiria dessa vida com a certeza de que eu pude, por 90, por 180 dias, acolher essas mulheres e essas crianças para que elas não virassem estatística. Então, a gente tem algo que nos faz ser diferente. E o que é o diferente? É você olhar para uma situação igual a essa do Estado e não ficar acomodado e dizer o seguinte, já que o Estado não faz, eu vou tentar fazer. E aí, quando eu recebo a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público, depois de uma trajetória sempre ocupada por homens, porque homens nunca foram lá na minha casa de acolhimento. Teve que ser uma mulher, a primeira da história, e lá na casa de acolhimento, eu disse o seguinte, hoje eu tenho certeza que eu fui ouvido. Porque até então, Paulinha, quando a gente levanta a voz para falar sobre esse assunto, a gente não tem as portas abertas, a gente só tem as portas fechadas. E uma palavra que eu ouvia muito, é muito difícil, não vai dar certo, é muito difícil, tu não vai conseguir. É isso que eu ouço, sabe? Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E quando eu consegui que o Tribunal de Justiça fizesse o primeiro edital da história, o tribunal já deve ter mais de 100 anos, depois de 100 anos, abriu um item no edital, acolher mulheres vítimas de violência. Eu vi que os nãos que eu recebi valeu a pena, porque eu não desisti. E cada não que eu recebo, Paulinha, me dá mais força. Eu sempre digo que o não, ele me dá mais energia. Tiago, tem uma coisa que tu me falaste uma ocasião sobre a tua casa, que tu a mantém um endereço assim com muita descrição, que não faz grandes campanhas justamente para que porque alguns ex-maridos, alguns Isso. homens são violentos e podem buscar a maioria das mulheres que tu recebes, elas os ex-companheiros eles não os companheiros eles não sabem onde elas estão. Isso, o endereço tem que ser sigiloso. Por isso que tu não faz muita Não, muita eu divulgação também, da casa, é isso? eu não divulgo porque
Quando a essência do Espiritismo, de Allan Kardec, primeiro, quando você vem para essa vida, é um reencontro contigo mesmo, né? Então, quando você lê a história, né? E aí muita gente diz assim, mas é uma religião. Bem, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu Deus. A sua fé, o É a seu sua jeito de fé. viver a vida. Exato. Então, eu sempre digo que a caridade, ela tem que ser exercida no anonimato. Só que, como criou uma proporção muito grande, deixou de ser apenas a caridade, é uma política pública filantrópica, E como política pública, o ideal é que essas casas fiquem no no anonimato. anonimato. Isso. Por quê? Porque os agressores, já teve caso de um agressor descobrir o local, e eu tenho que chamar a delegada. Quero aqui agradecer a delegada Sandra Mara, que é lá da DPCAM de São Sandra Mara, José, querida amiga. pessoa maravilhosa, ela já me socorreu várias vezes. Então, eu tenho esse trabalho, mas eu sempre digo o seguinte, Paulinha, enquanto tiver fé, enquanto eu tiver dentro de mim que essa vida a gente tem que deixar algo de passagem, porque uma das coisas, sabe, Paulinha, que eu reflito muito quando eu vou num velório, principalmente num velório de feminicídio. Ali é fácil tu dizer quem foi que falhou. Como a gente está falando aqui, que o Estado está falhando. A gente terminou o último bloco contigo trazendo essa provocação. Puxa, será que a gente também não tem algo que pode contribuir, pode fazer? Será que a gente vai ficar só cobrando e reclamando do Estado que não tem uma política pública inclusiva? Eu penso, Tiago, que trazendo esse tema hoje, eu espero muito que alguma mulher que esteja em casa e que esteja vivendo esse ciclo de violência encontre aqui talvez um incentivo, um estímulo para procurar ajuda. Mas é muito difícil, eventualmente, a mulher chegar à porta da polícia. Eu vou te dizer pela minha experiência, eu não poderia ir na polícia, tu me entende? Eu deveria, mas eu não poderia. Tem muitas mulheres que elas não conseguem, não dá para ela aparecer na porta de uma delegacia de polícia. Qual o caminho, qual o primeiro lugar que tu enxerga que essa mulher poderia buscar que não fosse exatamente um órgão formal de segurança? Primeiramente, as mulheres elas têm que procurar a família. Sempre tem um familiar disposto a acolhê-la, né? Sempre tem um familiar disposto a acolher, mesmo que brevemente. Não tenho um familiar, eu tenho uma amiga. Às vezes, Paulinha, uma amiga salva uma outra amiga. Na grande maioria das vezes é assim, né? A amiga salva uma outra amiga. Eu sempre, lá na minha casa, eu sempre digo, é uma amiga que salvou a vida de outra amiga. Paulinha, eu te confesso que muitas das vezes eu recebi uma moça de Balneário Camboriú. Ela veio do Pará. Conheceu um homem aqui e ela foi morar com esse homem. Um determinado momento ele só batia nela quando bebia. Até um dia que ele chegou em casa, Paulinha. Ela estava dormindo depois de um dia de trabalho. Ele botou 2 chaleiras fervendo no fogão. Ai, nem termina que já me doeu o coração. E quando ele jogou água nessa mulher, ela dormindo depois de um dia de trabalho, a primeira coisa que ela me contou que ela não poderia mais andar, porque as pernas dela doíam muito. Meu Deus. E ela gritava, e quanto mais ela gritava, mais água ele jogava em cima dela. Ela foi para minha casa, foi para uma cadeira de roda. Eu perguntei para ela, como é que veio a tua história do Pará até aqui? O pai violentou ela quando ela era jovem. Ela foi morar na rua. Depois de passar um bom tempo em situação de rua, ela conseguiu um emprego.
conseguiu comprar uma passagem e ela tinha vergonha dela. Ela veio para Santa Catarina em busca de uma vida. E aí acontece isso com essa mulher. E aí ela arruma um namorado E ele que faz repete o o comportamento comportamento do pai. violento do pai. Então, Paulinha, ela saiu da minha casa numa cadeira de roda. Eu consegui o aluguel social para ela. Eu pergunto para ti, essa mulher com histórico de violência, desde a sua juventude até a sua mocidade, qual é a autoestima dessa mulher? Então, Paulinha, e aí eu fico pensando, e se não tivesses ali aquela casa para acolher aquela mulher por 180 dias? Qual era a porta que ela poderia bater? Então, Paulinha, cada história que tu conhece Tem e um que desfecho e tem tem um um desfecho, processo, né? e tem várias Mas histórias, um dos lugares que se pode buscar ajuda num primeiro momento é uma amiga, é é uma uma pessoa amiga. próxima, Isso. é alguém que faça esse primeiro É uma amiga contato. salvando outra amiga. É isso. Essa é a história da maioria das A mulheres, maioria. né? Inclusive, eu pretendo lançar um livro, As Marias que eu acolhi, e eu vou contar alguns casos semelhantes a esse que eu falei. E no final do meu livro, quem é a salvação dessas mulheres? São as amigas. Porque ela não encontra um Estado, uma porta aberta, a porta do Estado é fechada, a porta familiar, muitas das vezes, é fechada ou é dentro dessa porta familiar que acontecem as agressões. Sim. E no meu livro eu falo as histórias das amigas, porque é através dessas amigas que acolhem, e essas amigas elas conseguem ter um olhar de empoderar e fazer com que essas mulheres criem coragem. Às vezes, Paulinha, é a amiga que salva a vida dessas mulheres. Então, quando muitos me perguntam quem é que salvou aquelas mulheres, foram as amigas. Tiago, a gente já está se aproximando aqui do fim do nosso programa, mas eu preciso te dizer algumas coisas. Primeiro que eu realmente tenho para mim que tu foste um escolhido, né, de Jesus para de fato tomar uma causa. E veja, muita gente nem sabe Nem sabe. desse teu trabalho, não te conhece como Floripa te conhece como o Tiago do Procon e não sabe desse teu jeito tão afetuoso de assumir uma luta e realizar o impossível, que é cuidar dessas mulheres. Então eu quero muito, em nome de todas as mulheres catarinenses, te agradecer, te prestar essa homenagem, pela coragem, pela bravura de seguir nessa jornada e te dizer que sim, a gente tem que hoje tu vê como Deus, eu acho que às vezes age por forças misteriosas, né? Exatamente no dia de hoje também dando uma entrevista sobre isso, eu repeti uma frase que tu nos trouxe aqui. Eu não consigo enxergar um outro caminho sem que a gente construa um grande pacto pelo fim da violência. E eu imagino que Deus deve estar por aí soprando isso na boca de outras, no ouvido de outras pessoas que podem sim se mobilizar para que a gente dê um passo à frente. Mas eu não consigo, eu não posso deixar, não é querer puxar a brasa para minha sardinha, gente, mas o Tiago colocou uma coisa aqui que eu acho que vale refletir. Não é eu, porque eu já estou aqui no sistema, não é eu, esquece eu, a Paulinha. Não dá para ter 40 deputados, 40 vagas e 2 mulheres. Não dá. A gente precisa eleger mais mulheres, independente de ideologia de esquerda ou direita, que compreendam que a gente precisa dar um fim nisso aqui. Porque a violência ela está tomando proporções que estão chegando também nos nossos filhos, né? Eu quero te dizer, a gente para pensar, mas qual é o pai, qual é a mãe que deseja que seu filho seja um assassino, que mate uma mulher? Não consigo pensar que alguém deseje isso. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ter a filha violentada, estuprada, apanhando do marido e mesmo no final do dia morta? Se nesse ponto nós concordamos 100% da sociedade, eu imagino, o que nos falta
fazer para que a gente tome providências e elimine esse mal de uma vez por todas. Então, eu acho que é muito sobre esse caminho que tu propõe, né? De a gente realmente sentar todos os atores juntos e não fazer de conta que está fazendo política, né? E não fazer um vídeo, um discurso, né, Tiago? Eu proponho, inclusive, Paulinha, que você encampe, porque se tem uma pessoa que tem coragem, que tem garra, que tem história, que tem bagagem política para encampar esse pacto pelo fim da violência, é você. Eu não vejo outra pessoa no legislativo catarinense que não seja você, porque você reúne tudo o que há de bom. Você é uma pessoa que tem sensibilidade, você tem uma capacidade de articulação que mostra o porquê você chegou até aqui, e você tem uma coisa que é sua, a tua essência. Poucas pessoas conseguem olhar esses números e se indignar. E você se indigna com esses números. Então você é a pessoa correta, pessoa mais próxima para tentar ser a porta-voz desse pacto pelo fim da violência de Santa Catarina. Se não for você, não existe outra pessoa capacitada que tenha essas bagagens, que possa reunir esses atores. Acho que você é a pessoa que pode fazer com que a gente, em Santa Catarina, tenha um pacto fora do papel. E isso, Paulinha, não é eu que falo, é Deus. Porque a gente só se aproxima de pessoas boas porque Deus nos coloca. É isso. Deus não coloca nós próximos se não seja de pessoas boas. E eu só cheguei onde cheguei, só tive a oportunidade de ter essa casa porque Deus me colocou próximo de pessoas boas, sabe? Então eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas e eu tenho certeza que através da sua mão, através do poder que você exerce, de ter uma deputada que a gente consegue falar sobre esse assunto, sabe? É Deus, é a mão de Deus. Então eu tenho certeza que esse pacto vai poder sair do papel, tenho certeza que você vai encampar esse pacto e nós vamos poder, daqui a 5, 6 anos, dizer o seguinte: Deus nos proporcionou essa possibilidade e foi através de você, foi um chamamento de Deus que nos colocou a poder ser apenas um instrumento do que a gente precisa ser nessa vida, porque essa vida é muito rápida, as pessoas fazem plano daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, mas a vida da gente pode acabar semana que vem. Então, a gente tende a, às vezes, esperar o tempo, mas o tempo é nosso, né? E esse tempo Deus nos proporciona. Deus nos proporcionou hoje esse debate. Que foi muito legal. Eu vou dizer para ti que o desafio já está aceito, mas só com uma condição. Sim. Tu vais ter que ser o meu casca de bala nesse negócio. Nós vamos pensar nesse pacto. Eu já tinha isso em mente. Tu sabe que essa noite eu sonhei com isso também. Tiagão, nós vamos juntar todo mundo que a gente conhece. Tem uma amiga muito preciosa também, que tem uma casa que está enfrentando muitos problemas ali em Penha, a Regina. Ela tem um grupo chamado CMBA, uma instituição. Pensa numa mulher maravilhosa. Acho que a gente tem que chamar os parceiros que a gente conhece e as instituições. E mais do que isso, Tiago, a gente tem que ter um plano de ação e a gente tem que fazer o Estado colocar um orçamento seguro nisso aqui. Para mim, na minha opinião, do momento que a mãe, a mulher, essa mulher pede ajuda para o Estado, daqui para diante, a gente não está sendo eficiente, Tiago. A gente não está conseguindo tomar essa mão pela mãe. Aqui, hoje nós temos 80 vagas, beleza, que o Estado proporciona. Mas isso não é a metade da metade da metade da necessidade que a gente precisa atuar. E essa mulher, ela também precisa encontrar o caminho de volta, né? Então, o desafio está posto na mesa. Nós temos que ter uma meta verdadeira de mudar esse estado de coisas e começar lá, Tiago, lá pela educação, né? Exato. Eu acho que não cabe só palestrinha. Não, eu acho que precisa de ação. E eu sempre digo o seguinte: a gente tem que dizer aonde a gente quer chegar. E a gente precisa, principalmente, se a gente quer falar de política pública voltada às mulheres, a gente tem que começar no início, que é o acolhimento. A gente empodera a mulher para fazer a denúncia e esquece que essa mulher ela volta para a casa do agressor.
Então, se nós não tivermos a oportunidade de falar do acolhimento, aí tudo está falhando. É isso aí. Gente, queria trazer um tema mais feliz para vocês, mas embora ele esteja... a questão da violência contra a mulher, ela tenha muita dor no seu entorno, ela também trouxe hoje esperança. Esse trabalho maravilhoso que o Tiago desenvolve aqui e que já salvou tantas mulheres e tantas crianças de modo muito especial, né? Porque sempre é por elas. É um orgulho para a gente e nos faz acreditar que a gente pode sim ter um dia melhor amanhã. Minha sugestão, a minha dica de ouro é: converse sobre esses assuntos na sua casa. Os almoços de domingo, as reuniões de família, quando possível, muito mais legal do que ficar no telefone, é falar com seus filhos e filhas. Filho, o que você sabe sobre violência à mulher? Está faltando muito também nesse tempo de hoje, Tiago, pais e mães exercerem esse papel de orientação e cuidado efetivo com os filhos, né? Mas é isso aí. Papo já conversado com vocês. Tiago, tuas palavras finais, tua despedida, eu deixo aí para ti, dizendo já que o Coragem para Dizer volta sábado que vem. Beijo para vocês, pessoal. Eu quero agradecer essa oportunidade, minha amiga Paulinha, que eu conheço há muitos anos, e ter a certeza, Paulinha, que um grão de areia, ele precisa ser colocado onde não existe. E eu tenho certeza que você vai fazer essa plantação lá na Assembleia Legislativa, tenho certeza que esse nome, o pacto para salvar essas mulheres, vai sair das tuas mãos, porque tu és uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, que vai à luta, que você não tem medo, você tem coragem, você é uma mulher corajosa, você vai, enfrenta quem tiver que enfrentar. E eu tenho certeza, Paulinha, que não é por um acaso que você falou esse nome, e hoje eu estou reafirmando novamente. O que se precisa em Santa Catarina é um pacto pelo fim da violência das mulheres e não mais deixar o Estado com as portas fechadas. Precisamos abrir as portas para essas mulheres e para essas crianças, porque quando você fala de violência das mulheres, você também tem que colocar junto as crianças, porque elas sofrem junto com as suas mães. Perfeito. Beijão. E é isso, gente. Muito obrigada, Tiago. Eu quero...